Uma coisa muito importante que a gente precisa saber, esta vacância, ela não é relacionada a casos da justiça eleitoral, tá? A casos de nulidade, porque como eu já disse a vocês, se houver nulidade dessa eleição, independentemente do tempo em que ocorra essa nulidade, pode estar faltando 6 meses para uma nova eleição. Terá uma nova eleição, terá uma eleição ali para esse mandato de 6 meses, ok? Então, cuidado! Os casos aqui de vacância, eles são decorrentes aqui de situações pertinentes à Constituição Federal. Então, não são em casos relacionados à justiça eleitoral, nem tampouco casos relacionados a processo de impeachment. Certo, gente? Então, isso precisa estar claro na cabeça de vocês. Ok? Então, ocorreu essa vacância em decorrência da renúncia, em decorrência da morte, em decorrência de algum impedimento, certo? Não cumpriu, não ficou comprovado os requisitos constitucionais e assim sucessivamente. Casos de impeachment ou casos de justiça eleitoral, aí a gente trata de outra forma. Justiça eleitoral é tratado de que forma? Da forma que terá uma nova eleição independentemente do prazo. Impeachment do presidente da República, assume-se o vice. Tudo bem? Havendo o impeachment do vice, isso nós vamos tratar numa outra aula. Aí sim também terá novas eleições, certo? Isso é importante a gente saber. Então, voltando ao artigo 81. Havendo a vacância nos 2 primeiros anos de mandato, teremos novas eleições. Havendo eleições diretas, ou seja, aquela que a gente vai votar. Nós, cidadãos, vamos votar. Havendo a vacância nos 2 últimos anos de mandato, teremos eleições indiretas, ou seja, essas eleições serão feitas no Congresso Nacional. Quem vai votar será o Congresso somente. Já de antemão, adianto a vocês que nunca tivemos esta situação após a Constituição de 88. Nunca tivemos eleições indiretas após a Constituição de 88 no âmbito nacional. Se tivermos eleições diretas, ou seja, nos 2 primeiros anos de mandato, qual é o tempo máximo que essa eleição direta deve ocorrer? 90 dias. Então, a eleição ela vai ocorrer em 90 dias, no prazo máximo de 90 dias. Então, vamos pensar que o presidente morreu, o presidente da República morreu e o vice, não aguentando a pressão, renunciou. Vacância total do Poder Executivo. Presidente da Câmara assume temporariamente o Brasil, assume a União, administra o Poder Executivo temporariamente por até que momento? Até 90 dias. Porque durante os 90 dias deve ocorrer novas eleições e aí esse novo Poder Executivo assumirá a administração do país. Se ocorrer esta vacância, presidente e vice, nos 2 últimos anos de mandato, as eleições serão feitas no Congresso Nacional. Algo muito interessante e muito importante de se dizer é que nessa eleição perante o Congresso não são mais os 2 em conjunto, você elege separadamente um candidato a presidente e um candidato a vice. Então essa eleição ali, ela é autônoma, não existe mais a chapa, né, que a gente fala de presidente e vice em conjunto. É a única situação, tá, que as eleições elas são autônomas. Os membros do Congresso votam para uma pessoa para presidente e uma pessoa para vice-presidente. Esta eleição lá no Congresso Nacional, ela tem que ser mais rápida. Ela tem que ocorrer em 30 dias contados de que momento? Do momento em que vagou a última
a última cadeira. Então, tinha presidente, presidente morreu, o vice assumiu e renunciou ao mandato. Se é nos 2 últimos anos de mandato e a eleição é feita no Congresso Nacional, essa eleição ocorrerá em 30 dias. Tanto em uma situação quanto em outra situação, o importante é a gente saber que esse mandato é o chamado mandato tampão. O que é o mandato tampão? Aquele que foi eleito, né, depois da vacância, ele ficará no poder até o término do mandato daquele que foi sucedido. Então, vamos pensar que esta vacância, ela ocorreu no final do primeiro ano de mandato. Ainda faltavam 3. Este que ganhou a eleição vai ser direta, porque nós estamos no final do primeiro ano de mandato, vai ser eleição direta. A partir do momento que ele assumir, ele não vai ficar 4 anos no momento que ele assumiu. Não, ele ficará aquele tempo que faltava. Então, se faltava 3 anos, ele vai ficar por 3 anos. Se foi nos 2 últimos anos de mandato, ele também ficará pelo tempo que faltava para completar o mandato daquele que foi sucedido. Tudo bem, pessoal? Então, isso é muito importante para a gente saber. Vocês não podem esquecer. Essas eleições que são regidas pelo artigo 81 da Constituição Federal, nós estamos tratando de situações de vacância e essas situações de vacância estão aqui presentes na Constituição. Não tem a ver com justiça eleitoral. Não esqueçam, eu não quero jamais que vocês esqueçam disso. Ok? Vacância é permanente, não teremos mais presidente nem vice. Como vai ocorrer a eleição? Onde você vai saber se a eleição é direta ou eleição indireta? Você vai saber a partir do momento que você colocar ali. São nos 2 primeiros anos de mandato? Eleição direta. São nos 2 últimos anos de mandato? Eleição indireta. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa parte da matéria. Beijo, até a próxima!